Olá, galera que se conecta ao nosso segundo Poddesk, ao nosso segundo episódio do Poddesk. Eu sou o Jorni Gamonte e eu te convido para você ficar super à vontade aqui com a gente e acompanhar essa continuidade que a gente vai estar dando ao primeiro episódio, onde a gente esteve ali na entrevista com o Luiz Cláudio. Então a gente vai continuar contando a história da trajetória da Transdesk. Temos aqui um super convidado que vai contribuir com a gente nisso, né, Helena? Isso mesmo. Olá, você que se conecta com a gente. Seja muito bem-vindo ao segundo episódio do nosso Poddesk. E como o Júnior bem disse, vamos então dar continuidade ali à história da Transdesk com o nosso super convidado de hoje, né, Júnior? É isso mesmo. Ele é o CEO da Transdesk Brasil, Leandro Puzebon. Seja muito bem-vindo ao nosso Poddesk. Pô, legal, bom demais. Tô arrepiado. Ai. Poxa, obrigado pelo convite, né? Tá falando com vocês, falando da nossa história, enfim, para mim é algo muito prazeroso, né? Eu fiquei pensando assim, poxa, a gente vai lá e como é que vai ser e tal. Eu aprendi um negócio com meu pai, né? Ele me ensinou a tomar chimarrão, né? Eu tenho um costume, né? Sempre peço para que faça um chimarrão, né? E aí eu fiquei pensando, poxa, mas será que eu vou poder tomar meu chimarrão e tal? E aí, assim, vocês fizeram mais do que eu esperava, né? Porque o chimarrão já tá aqui, agora eu já posso tomar meu chimarrão também. Pô, tá legal o negócio. Já de cara, quero dizer assim que já supriu as expectativas, né? Eu não sei se vai suprir para aqueles que estão nos assistindo aí, nos ouvindo, mas é sempre bom estar com pessoas que a gente gosta e falando daquilo que a gente gosta também. Bom demais. Obrigado pelo convite, viu? Se o povo gosta de história, eu acho que eles vão gostar do episódio de hoje. Vão gostar do episódio de hoje, sim. E, Léo, pra gente começar, a gente quer saber como que você tá se sentindo hoje, como que tá sendo o seu dia, a oportunidade de estar aqui, né, de participar do Poddesk. Conta pra gente aí sobre a emoção de contar a história da Transdesk. Assim, eu particularmente, eu falo isso com os meus filhos, falo isso com a minha esposa, com as pessoas que eu convivo, né? Deus foi muito generoso comigo, né? Eu não esperava, nem no melhor dos meus sonhos, a chegar e alcançar naquilo que hoje a gente tem. E é óbvio, eu também tenho a tranquilidade de falar que talvez não seja muito para quem olha de fora, mas quando a gente começou, né, chegar onde a gente chegou, é claro, é um motivo de muito agradecimento a Deus, né? Porque a gente entende que Ele nos conduziu até aqui, poxa, não tem como não ver e não reconhecer a grandeza dele. Eu tô feliz, cara, tô feliz. Eu penso assim, tem várias coisas que a gente pode agradecer, né? Mas você fazer o que você gosta e conviver com pessoas que te agradam, pra mim é muito bom. Fica a dica aí, pra mim, conviver com vocês é um motivo de muita alegria, sinto muito prazer, porque nós não fizemos só negócio, a gente faz amizade, né? A gente faz convívio, né? A gente tem as coisas em comum. Pra mim, isso eu acho que é o mais importante. Levantar da cama e saber que você não tá indo trabalhar, você tá indo estar com gente que você gosta. Porque assim, o trabalho ele é puxado, é pesado e tal, mas saber que você tá indo ali lidar com gente que é legal, topa os problemas junto com você, é melhor, né? É muito bom, cara, é muito bom. Como você mesmo falou, né? O nosso negócio, ele sempre tem situações que a gente precisa resolver. Às vezes são situações delicadas, mas eu penso que o convívio, né? E estar junto com pessoas que você gosta faz disso algo muito mais leve. Quando se cresce, tem uma expansão, são situações que você se depara que, de uma certa forma, é inevitável, né? Uhum. Eu penso que isso vai trazendo maturidade com o passar do tempo, né? É verdade, de crescimento, né? Exato. E no último episódio a gente finalizou perguntando assim, a Transdesk completou 15 anos ano passado de existência assim da marca e 10 anos de Transdesk tendo o modelo de unidades, né? E aí a pergunta a gente finalizou com o Luiz falando assim, mas vamos perguntar pra você, mas quem vai responder é o Léo, né? A pergunta foi, e daqui a 100 anos? Quem vai ser a Transdesk no mercado daqui a 100 anos? Você acha que essa marca, do jeito que ela está sendo construída, né? Com as pessoas que estão aí colocando cada uma um bloquinho, você acha que ela tem potencial de perdurar aí por 100 anos no mercado? O Júnior, antes de responder a tua pergunta, cara, eu quando estava lá no forno, lá, né, o Luiz recebeu, ele mandou, né, no grupo de diretores e eu peguei e vi, né? Eu confesso pra você, até falei isso pra ele. Quando eu vi, eu chorei. Chorei porque o Luiz Cláudio, ele se tornou meu sócio. Preciso ressaltar aqui, é um cara que é meu amigo, né, meu irmão. Eu sei que ele não tem idade pra isso, né, mas considero até como um pai. Coopera muito
com a minha casa, com a vida dos meus filhos, e é muito grato. Quando ele veio para cá em 2010, eu passava por uma situação financeira muito difícil, né? Então a gente andou muito, mas muito junto mesmo. O mercado de trabalho estava retraído, ele tinha chegado novo na cidade, precisava fazer muitas coisas, né? Então não estava acostumado com trânsito, localização e tal. Falava, pô, vem aqui para casa, né? Aí eu pago o combustível do seu carro, a gente roda por aí você leva aonde que eu preciso ir, e aí você vai contando um pouco da sua história, na medida que a gente vai indo, né? Isso aconteceu, ele mencionou ali, né, no recadastramento e tal, então eu tava desempregado, e aí a gente foi na rodovia ali na 277, na época tinha a Carelli ali, né? Ele parou o carro ali, daí ele falou, ó, tá vendo esse caminhão que tá passando aqui? Olha lá o adesivo lá, né, que ele foi falar da NTT. Aí me explicou o que era a NTT e falou, olha, tem como fazer cadastramento disso daqui. Meu irmão tem um negócio lá em Pato Branco. Ele poderia disponibilizar uma senha, um equipamento para que você possa fazer esse recadastramento. Aí eles arrumaram, sabe que escava leite? Né? Aí tinha um negócio, faça aqui seu recadastramento NTT, tá, Aí a gente colocou um transformador de 12 amperes para 127, né? Aí ligava a chavinha, aí conectava lá com uma régua, aí a gente conectava lá a impressora e o notebook, né? E aí eu fazia os cadastros lá. E eu falava para ele, Luiz, eu quero ser seu sócio, cara. Ele falou, Léo, mas ser sócio do quê, cara? Você faz isso de dentro de um carro? Por isso que é o transformador? Porque, né... Era a plaquinha, estacionava o carro... Porque era algo muito prático, né? Então, assim, porque pensa, você, Helena, você tem um caminhão. Então, eu te abordo lá num posto de combustível. E aí, eu falo do que é o serviço. Aí você fala, não, tudo bem, eu quero. Mas quando é que eu vou te entregar? Como é que eu vou ficar com o teu contato? Então, vamos fazer o seguinte, vamos resolver esse negócio já. Aí ia lá e fazia e tal, né? Aí já entregava, já recebia, enfim. Eu já deixava a vida resolvida ali, né? Mas, assim, a situação era muito difícil, porque, sinceramente, eu achava algo que era lucrativo, sim, mas não era bem aquilo que eu almejava, sabe? Mas, assim, o convívio com isso me fazia, assim, algo de eu querer estar andando junto. Era muito mais que um negócio. Era uma amizade e tal. E quando, depois que eu ouvi a entrevista dele e tal, eu falo que eu chorei, porque eu lembro que hoje, coisas que a gente vive, que a gente faz, são resultado de uma amizade que a gente consolidou e solidificou lá atrás. E de coisa que a gente falava, a gente vê a realidade hoje, né? Então, assim, eu e o Luiz, a gente tem uma cumplicidade muito grande na questão de relacionamento mesmo. Esse dia atrás a gente estava com um grupo de pessoas e ele pegou e falou bem assim, olha, o Léo, no bom dia dele eu já sei se tá tudo bem, eu sei quando tá aflito, ou sei que tem algum problema, alguma coisa, né? E, é claro, a alegria também, né? Sabe? Né? Mas existem coisas que, às vezes, a gente está conversando, que a gente está discernindo uma situação, numa roda onde que a gente está vendo uma proposta. No olhar, ele sabe o que a gente conversa pelos olhos, porque ele já sabe o que eu penso e, às vezes, acaba, ele vai começar e eu falo, não, eu já sei o que você vai falar, é isso aqui, tal. E aí a gente chora de algumas das vezes, porque assim, tamanha é a nossa amizade, né? Então, a Sônia, ela não gosta, né? Eu chamo ele de velho meu pai, ela da velha minha mãe, né? Eu tenho o Vinícius, o Francis e a Thaís como meus irmãos. Sempre que a gente se refere à nossa família. Poxa, é muito bom, né? Quero deixar bem claro aqui que eu tenho um relacionamento muito intenso com meus irmãos, assim, cujo qual a gente é muito cúmplice, a gente anda muito junto, né, para não gerar nenhum tipo de ciúme aqui. Porque quando a gente foi montar o negócio, eu não fui falar para eles o que era mesmo, né? Porque assim, eu nunca fui uma pessoa constante. Eu ia e a hora que eu encontrava uma dificuldade, eu dava um jeito de sair fora. E isso, para mim, particularmente, ficou uma situação até um pouco delicada. Sabe, quando você não gera credibilidade,
com as pessoas que você convive. Mas o problema está nelas? Não, o problema propriamente está em você, porque, assim, é ruim você andar com alguém que, assim, poxa, sabe, quando você confia, sim, vai ter um ponto, para. Para. Daí eu falei, não, dessa vez eu acho que vou fazer diferente, né? Minha esposa falou, não, pelo amor de Deus, é estranho. Essa é uma outra história daí, depois, né? Mas respondendo a tua pergunta agora, Júnior, para mim é difícil responder isso com respeito ao tamanho, porque Deus nos colocou em lugares onde que eu jamais imaginei estar. E agora, olhando para o futuro, eu vejo assim, Deus tem aberto portas para nós que eu jamais imaginei. Então, eu corro um certo risco de pegar e falar bem assim, não, eu imagino dessa forma aqui. E aí eu posso até ser repreendido por Deus, falando assim, não, nós temos muito mais para você. Né? E aí, ao mesmo tempo que eu falo assim, não vai chegar, eu falo, não, é muita prepotência, né? Então, eu me limito a, assim, mas eu vejo que nós temos andado por um tempo onde que o nível de maturidade nas operações, vamos falar assim, a fluidez da engrenagem, ela tem rodado com muita fluidez. As coisas, elas têm acontecido assim de uma forma muito, muito sincronizada. É óbvio, né? Seria imaturo da minha parte vai falar que a gente não tem problemas, né? Tem coisas ainda que eu entendo que a gente precisa ajustar, mas que as coisas têm acontecido. Então, eu creio que com isso, a forma de crescer, ela vai de uma forma sólida e expansiva, porque caminha-se em conformidade. Entenda, às vezes pode ter uma fluidez, mas a divergência de pensamento, se ela é muito discrepante, porque ela precisa ter a divergência, né? Eu penso que isso traz a maturidade e o crescimento. Mas assim, quando não há uma harmonia nisso, o que acontece? Um puxa para um lado e o outro puxa para o outro. Vamos falar assim, os dois estão pensando bem, mas isso só não é suficiente, porque o que é o meu bem tem uma discrepância muito grande com o seu bem. Sim. Entende? Não são coisas que não são lícitas, mas se tem uma divergência muito grande, eu puxo para um lado que vai conflitar com o seu. E hoje eu tenho visto, de uma certa forma acompanhado, que as coisas elas caminham uniforme. E vou falar para você assim com toda tranquilidade. Eu vou falar assim, Léo, então você assumiu como CEO da empresa e a empresa tem andado num outro patamar, mas eu não posso atribuir isso por outras gestões, tá? Seria assim ingrato da minha parte e até imaturo. É porque o que acontece? Foram acontecendo coisas, mas não é porque um fazia ou outro deixava de fazer. São ajustes que foram acontecendo e hoje caminha. Então, eu não posso deixar de falar assim, olha, antes não aconteceu por causa disso, daquilo, daquele outro. E hoje acontece por causa disso. Não, eu tenho a tranquilidade de dizer que as coisas hoje acrescentaram, foi porque, de uma certa forma, foi trazendo maturidade e ajuste. Mas dizer que foi pela falta disso, ou daquilo, ou daquele outro, que não aconteceu o que hoje acontece. Eu acho que isso, para mim, seria imaturo, né? Então, eu vejo, sim, um crescimento, mais exato na tua pergunta. Nós estamos num crescimento significativo e solidificado. Eu acho que isso é importante, é bom a gente ressaltar. E eu acho que essa é a receita para... A Bíblia fala que o amanhã pertence a Deus, né? Mas assim, essa é a receita para a expansão, né? Isso. Crescer e solidificar, crescer e solidificar, crescer e solidificar, para ter consistência. E assim, sabe, eu penso que são pontos de vista, é claro, né? Hoje a gente tem... Assim, só não me pergunta quantos colaboradores tem agora, porque eu, para dados, eu acabo esquecendo. Né? É mais de 500. Mas uma coisa assim, se a gente fosse pegar e fosse fazer algo que agradasse, vamos falar, nós teríamos 500 e poucas empresas, com 500 e poucos CNPJs diferentes, porque agradaria a cada um. E não consegue. Mas na medida do possível, eu gosto de estar perto ou, de uma certa forma, ouvir e entender mais ou menos o que é o contexto, né? Quando eu vim para assumir como CEO, meu histórico sempre foi de vendas, né? Então, sempre foi na prática. Depois, assumi a parte operacional. Eu sempre me envolvi. E aí, falava assim, não, você precisa ficar na parte estratégica. É uma realidade. Mas o meu DNA mesmo é no corpo a corpo.
Eu não consigo ficar distante disso. Me faz bem. A gente está com a importação de pneus, né? Ontem mesmo eu peguei o carro, coloquei 4 pneus e fui em um cliente para pegar e mostrar tal. Mas por quê? Porque eu gosto disso. Né? Poxa, mas teria outras pessoas para fazer? Sim. E vou falar para você assim com toda tranquilidade, muito mais capacitada do que eu. Mas eu gosto desse corpo a corpo, para ir lá, entendeu? Porque eu penso que isso é uma lima que faz a gente entender e reconhecer da onde que a gente saiu, da nossa essência. Mantém fresco. É, claro. Eu acho que é a coisa, né? Eu rodei, falei, mas seria isso, sabe? Legal, Léo, sensacional. E essa questão, como você comentou, né, de colocar o pneu no carro, ir lá pessoalmente, atender o cliente. Pensa no cliente também, né? Ele pensa assim, poxa, o CEO da empresa tá aqui, tá falando comigo, que veio aqui me atender. Então, pro cliente, isso também é uma forma de pensar, poxa, como eu sou importante para esse negócio, né? A valorização que traz para isso também é muito importante, sensacional. Ah, é legal, Helena. Ontem mesmo eu fui atender esse cliente. Isso é meu, né? Sim. Eu não pedi para falar quem eu era. Uhum. Justamente para mim pegar e assim, eu penso assim, olha, que nem eu ando nos corredores, né? Eu vejo um respeito, uma consideração muito grande, mas, poxa, já pensou se o cara tiver que me dar bom dia, porque eu sou o diretor da empresa, o CEO, aí não, acho que não dá certo, né? Mas eu entendi isso. Sim. Assim, ó, teve alguns eventos que a gente fez, esses tempos atrás a gente foi em um lugar onde que tinha a nossa equipe e tinha também um cliente. E o cara falou para mim assim, ó, tira uma foto comigo. Eu falei, poxa, tinha tanta gente mais bonita e mais interessante até para tirar foto aqui nesse lugar. E ele me pediu. Mas eu vi assim que é uma questão de carinho. Isso é muito gratificante. Eu penso que é a essência, né, das pessoas, né, o relacionamento. Isso é ótimo. Léo, então, você comentou um pouquinho ali sobre a história, sobre o relacionamento com o Luiz, e a gente gostaria de voltar um pouquinho nesse tópico. Vamos contar um pouquinho sobre a sua história antes de conhecer o Luiz, como que foi esse relacionamento, como que chegou até realmente a questão do negócio, né, de fazer o cadastramento lá da NTT. Conta um pouquinho pra gente como que é a história do Léo antes de chegar até o Luiz, antes de realmente chegar até a Transdesk. Eu venho de uma família humilde, né? Meus pais chegaram aqui em Cascavel em 1969. Eu estudava e chegou uma época na minha vida que meus amigos tinham até as roupas de marca e tal, né? E aí um dia, eu nunca me esqueço, eu falei pro meu pai que eu queria uma calça daquela, né? E aí ele falou assim, olha, eu não tenho dinheiro para comprar. Essa não. Mas faz o seguinte, vai trabalhar. Aí você vai ganhar o teu dinheiro, aí você compra, do jeito que você quer. E assim foi. Então, aquilo, né, que eu falei antes, né, eu passei por vários lugares, várias empresas, mas assim, sempre voltada para a área comercial. Até uma vez, por uma questão aí sim de amizade, eu recebi o convite para trabalhar na Mafre, né, isso em 2000. E eu trabalhei um tempo como terceirizado. Depois eu fui efetivado. Em 2002 eu saí da Mafre, porque na época eu trabalhava na parte de sinistro e assim era algo muito maçante. Você falou no começo, Júnior, que é difícil você vir trabalhar em algo, né? Então, assim, entenda, não era a função e nem a empresa. Muito pelo contrário, financeiramente, para a época, assim, eu ganhava muito bem. Eu podia dar para minha família algo que o mercado em si, como base, não entregava. E eu tinha benefício. Mas, assim, sexta-feira à tarde era bom para mim, porque eu sabia que ia entrar o final de semana. No domingo à tarde, meu humor já mudava, porque eu sabia que eu tinha que trabalhar na segunda-feira. Aquilo que eu falo, né? As coisas vão passando. Eu vi que naquela época o problema era eu. E tinha algo dentro de mim que, assim, uma inquietação, sabe? Algo que traz e demonstra imaturidade na vida de uma pessoa. Eu acho que você tem problema, você precisa resolver, você precisa ter maturidade e tal, né? É claro que existem profissões, existem funções que não se encaixam com o teu perfil.
Isso não faz de você nem melhor e nem pior. Mas é assim, é algo que não é teu. Depois que eu entendi isso, né, até aqui dentro da empresa, às vezes a gente vê algo que fala assim, não é um baita numa pessoa, mas a função onde está. Veio para isso, mas por que desenvolveu algo tão bom e depois passou? Não, sabe por quê? Porque ela veio pela euforia. Depois ela já não é mais novidade, ela não quer mais ficar naquilo. E aí saí da Mafre, fui trabalhar numa prestadora de serviço na parte de seguros, acabou que não deu certo também. E aí eu fui trabalhar lá na Copavel, trabalhei na área de produção, né? E ali, poxa, foi um tempo muito difícil, muito sofrido para mim, para minha casa, né? E aí é claro, né? Eu sempre tive, e aí tenho até hoje, alguém que andou comigo, anda, e a minha companheira, minha amiga, que é minha esposa, né, a Adriana, sempre esteve junto comigo, né? E eu vejo hoje, olhando, né, como que eu fiz ele sofrer, mas por causa da minha imaturidade. Ela nunca me jogou na cara, olha, poxa, você errou, tal, mas ela colheu consequências comigo. Sinceramente, talvez se tivesse falado alguma coisa que tivesse me ofendido, eu acho que seria menos dolorido do que eu pensar, sabe, naquilo que eu causei para minha família. Foi passando e foi trazendo maturidade, a gente foi crescendo. Estranho que quando eu entrei na Copavel, eu estava procurando emprego que me mantesse no mesmo padrão financeiro que eu tinha, mas eu não consegui, fui ficando desempregado. Tinha uma pessoa que era próxima a mim de relacionamento, ele falou assim, cara, você precisa arrumar um emprego. Mas, veja bem, ele falou, cara, tem outra coisa? É isso que você vai pegar, ué. Não adianta, você tem mulher, tem filho? E fui trabalhar lá. E passou um tempo, abriu de novo, eu estava pleiteando novamente uma vaga na Mafre. E assim, eu tinha o aval da gerência, os recursos humanos tinham aprovado, mas era algo, assim, sabe? Não encaixava, não dava. Ou passou um tempo, era um documento, um negócio que não dava. Um dia eu tô lá na área de produção, toco o telefone. E a pessoa pegou e falou bem assim, saiu a vaga, você pode voltar. E eu tinha uma pessoa que era o meu gerente, né? Xavier era o nome dele. Me chamava de abençoado. Eu falei, Xaxá, eu preciso falar com você. Posso? E aí foi lá tal, e sentei e ele falou, olha, eu sabia que você não ia ficar muito tempo aqui, pela tua desenvoltura, mas eu tenho planos para você. Eu falei, algo dentro de mim falou bem assim, não sai. E entenda, não teve uma proposta de aumento de salário, nada. Mas tinha algo dentro de mim que falava bem assim, eu vou te fazer crescer aqui dentro. E assim aconteceu. Quando eu peguei o telefone e liguei de volta falando que não iria, todo mundo me chamou de louco. Porque, poxa, salário e tal, você vai ficar aí. Não. Mas naquilo que ele me fez crescer não foi engenheiro. Foi mim como pessoa mesmo. Aprendi muita coisa. Minha esposa sempre fala, né? Eu não fiz faculdade, comecei na realidade, parei. Mas assim, muitas das coisas, eu me lembro do passado que me fez solidificar muitas coisas, entende? Então assim, hoje, por exemplo, a gente pega e se depara com algumas conversas, desculpas até de vendedor. Pô, gente, eu bati pasta. Trato com pessoas, poxa, não era aquela gestão, mas eu trabalhei com um chão de fábrica. Eu me deparei com muita dificuldade, entendeu? Com pessoas que vinham de uma situação humilde, que a única refeição que tinha é porque a empresa fornecia. Não tinha. Mandava os filhos para a escola porque não tinham o que comer. A refeição da casa era na escola, entende? Porque o salário, né, da parte produtiva, ela era muito baixa, entendeu? Então, assim, aí eu achei que eu era o cara, o gás da coca, e daí eu comecei a me deparar com situações que eu vi que eu era mais medíocre do que qualquer um deles ali, entendeu? Não pela situação financeira, mas pela minha forma de pensar. Então, sabe, foram muitas coisas que Deus foi falando comigo ali, né? Aí eu saí, tentei novamente uma situação numa corretora de seguros, acabou não dando certo. Trabalhei em algumas distribuidoras de medicamento veterinário. Tô dando uma abreviada aqui porque foi muito, né? E aí eu saí de uma porque fizeram uma promessa, né? E pelo ímpeto eu acabei indo, tinha algo sólido. Tentei pensar em algo maior e acabou não dando. Aí tinha uma proposta para mim trabalhar numa empresa de software, que é a TOTUS. Poxa, ela é a maior do Brasil, a maior da América Latina e a 6ª no mundo. Eu não sei fazer uma tabela de Excel. E um sobrinho meu trabalhava lá, né, na área comercial, porque é regime de franquias, né? E aí eu peguei e falei, cara, daí ele falou, vamos ver lá, tal.
E aí ele falou, os caras querem conversar com você. E eu fui. Eu lembro que eu saí de lá e eu encontrei o Luiz Cláudio numa loja de imóveis. Ele estava vendo um sofá para a casa dele. E eu falei, Luiz, eu fui lá. É mesmo? E como é que foi? Eu falei assim, cara, eles me trataram muito bem. Mas, sinceramente, eu acho que não vai dar certo, cara. Ele falou, mas por quê, Léo? Porque eu falei assim, cara, sabe, quando você olha um currículo e tem algo que atrai, Luiz, eu não tenho isso. Eu não sei se eu vou dar conta, cara. Eu preciso reconhecer, eu não tenho algo palpável. Eu me lembro muito bem que naquele dia, ele falou assim, cara, vamos pedir a Deus, né? E ele falou bem assim, eu me lembro, né? Ele falou, olha, Deus, que aqueles homens, quando eles olharem o currículo do Léo, eles encontrem graça naquilo. Eu não sei no quê, mas que encontro. Pô, gente, isso era numa sexta, na segunda-feira, primeiro horário, meu sobrinho me liga, os caras toparam, vem pra cá. Eu falei, meu Deus do céu. Aí eu fiquei assim, aí eu não sabia se eu chorava, se eu pulava, né? Porque assim, era uma coisa que não tinha como não reconhecer que Deus fez. E assim foi. Aí pensa, até hoje, né? Não sei se se deparam com isso, né? Não vamos expor aqui, né? Mas nos bastidores, né? Você sabe que de tecnologia eu não conheço nada, né? E aí eu me deparei vendendo sistema na época aí, 2012, sistema de 800, 1.200.000, sendo que eu não sabia fazer uma tabela de Excel. Eu tinha um domínio comercial muito bom. E aí eu ia agrupado com um rapaz que fazia parte técnica, então... Uma boa retaguarda, né? Eu sabia os pontos, eu entendia, eu dominei para saber o que o produto conseguia entregar. A forma como ele entregava, como que funcionava, eu não sabia. Mas eu sabia, por exemplo, de um determinado segmento. Eu sabia qual que era a dor do segmento e qual que era a dor do controle. Então eu estudava sobre aquilo e eu ia lá e falava assim, sabe isso, eu tenho solução. Eu falava, não, eu não acredito. Eu falei bem assim, me dá um voto de confiança. Aí vinha com a retaguarda. Então nós vamos fazer uma apresentação de como funciona, nós vamos ficar dentro da tua empresa, eu vou te mostrar os gargalos e eu vou te mostrar o que você vai ganhar em tempo e operacional que faça rentabilizar para que você compre o sistema. E assim acontecia e assim foi. Saí de lá porque eu me lembro que passava finais de semana fazendo relatórios e um dia meu filho mais velho me pediu assim, falou, papai, vamos brincar. E eu me deparei assim, fazendo aqueles relatórios, eu falei, cara, não dá. Só que isso aconteceu um final de semana, aconteceu outro, e aí me veio algo que para mim era muito mais importante, que era eles. E aí eu falei assim, não, eu preciso buscar outra coisa. E o Luiz sempre falava, olha, né, tem uma questão, né, da proteção, tá, enfim. Eu falei, não, deixa quieto, deixa quieto. E aí, foi um dia eu falei, tudo bem. Eu vou. Cheguei pra Adriana. A Adriana falou, não vai. Eu falei, por quê? Ela falou, bem assim, amor, eu sempre pedi a Deus que Deus te desse um emprego onde que você pelo menos tivesse um fixo. Porque eu já tinha isso antes. Por, vamos falar assim, impetuosidade, eu acabei deixando e fiquei sem. E aí, essa empresa onde eu trabalhava me fornecia. Ela falou, eu precisava de um salário, né? Pelo menos para ter a certeza de que, tem para aluguel, tem para isso, tem para aquilo, tem para aquele outro, tal, né? Pelas coisas do nosso dia a dia, né? E a Unimed. Daí eu falei, então. Daí eu falei, vamos lá conversar com o Luiz Cláudio. E essa eu devo a ele, né? Porque aí ele colocou para ela, né? Que de uma certa forma, sim, ela tinha razão, mas que ela precisava ver esse ponto. Por um motivo que foi irresponsável da minha parte, eu não soube entrar com isso resolvido. Então, eu precisava. E ele falou, e eu vou cooperar com ele. E assim foi, né? Poxa, aí se decorreu, né? Eu vejo assim, um resumo, né? Do que foi, a minha vida foi isso. Assim, eu sempre tive... Eu posso dizer para você que eu fui inconsequente em algumas decisões que eu tomei, tenho convicção disso. Mas eu sempre fui um cara muito, assim, determinado. Nunca me faltou esforço para mim pegar e fazer o que me estava à disposição para mim fazer, né? Vamos falar assim. Se tivesse que recomeçar do zero, você... Olha, com certeza, né? Agora vamos falar no nosso negócio, né? Eu olho para trás, poxa, vejo quanta dificuldade que a gente passou, tal. Poxa, foram dias difíceis mesmo, né? Mas eu tenho essa convicção. Porque, assim, tem uma oração que ela vamos falar, é a universal, né? Que é o Pai Nosso, né? Você fala assim,
seja feita a tua vontade. Eu me lembro muitas vezes aqui, quando a gente tinha impasse, a gente fala, Deus, faz a tua vontade, né? Olha, a gente nem sabe como fazer, não sabemos como, mas conduz, vai, foi indo. Nem sempre do jeito que a gente esperava, da que a gente imaginava, mas foi. Aí você já pensou, eu pegar e falar bem assim, eu não sei se eu faria. Poxa, quer dizer, você pede para que seja feita à vontade. Daí você falava assim, não faria. Aí é contraponto, né? Mas é algo que eu vejo assim, sabe? Algumas coisas faria diferente. Claro, não foram tudo flores, não vou dizer na forma correta ou errada, mas que poderia ter sido feito melhor, isso eu preciso reconhecer. Mas faria sim, com certeza. Nesse caminho aí da sua jornada profissional, então você foi caminhando aí, no nosso papo você sai aí dessa outra empresa, e aí o Luiz Cláudio te traz essa proposta aí. Conta pra gente um pouquinho então como é que foi essa história aí do Luiz te abordar e te trazer a proposta de convidar para esse projeto. Porque o que aconteceu? Ele pegou e falou bem assim, Léo, olha, tem essa proposta, né, para que a gente representa uma associação. Eu falei, cara, vamos, né, vamos ver e tal. E aí tinha a questão que eu trabalhava, né, e eu falei, cara, eu quero. Só que ele falou, Léo, cara, não tem salário, cara. Como é que nós vamos fazer? E eu falei, não, mas eu quero, cara. Eu quero porque, assim, a gente viu uma necessidade, né? E eu falei assim, poxa, mas eu já vi a forma como que eu ia abordar. Eu falei, não, poxa, tem que dar certo, não tem como não. Aí ele pleiteou, né, uma situação lá onde que foi até esse representante para pleitear para nós um salário e acabou não dando certo, mas assim, ele teve um insight de como que seria o negócio e naquele tempo, eu fiquei 6 meses sem salário. Assim, vou falar, não é que não veio recurso, né? Óbvio. Sim. Mas assim, nada assim, definido. Então, tinha semana que vendia, outra não, né? E nem sempre supria as necessidades. Quando ele teve um insight, eu falei assim, agora que nós estamos começando a decolar no salário, vamos começar, então eu ia ter que parar para fazer a base, entendeu? Então nós íamos ter que operacionalizar, fazer. Eu falei, meu Deus do céu, e agora? Mas, poxa, eu andava junto com o Sidney na época, né? E o Sidney sempre foi um visionário. Eu posso dizer assim com toda tranquilidade, né? Hoje, a estrutura que temos, a gente deve isso a ele. A questão empreendedora, sabe? Isso é nato nele. Ele fazia eu enxergar, ou pelo menos pensar algo que eu jamais nunca imaginei. E vou falar, não era nem perto disso que a gente vê hoje. Entende? Na questão de estrutura. E, poxa, as coisas foram acontecendo. Quando ele nos convidou, quando o Luiz Cláudio nos convidou, ele fez o convite meio que simultâneo. Eu comecei 30 dias depois, porque eu era empregado, eu precisava receber até, né, para complementar, porque eu sabia que eu ia ter um delay ali entre sair, vender e receber, porque daí eu ia ter que pagar os 30. Então, cara, não ia sair nada de recurso. Sim. Né? E, poxa, tinha mulher e tinha filho, claro, né? Então não dava para ser inconsequente, né? Mas eu não via a hora de sair para estar fazendo. Poxa, quando a gente saiu aí, foi muita coisa junto, né? Então, foi isso. O Luiz nos chamou, né? Nós oramos, tal. Ele colocou, né? Foi muito transparente na questão salarial, tal, né? E, é claro, a gente aceitou isso. Sabíamos que era um risco, mas a gente sabia como que era o atendimento do mercado. E a gente sabia daquilo que a gente estava proposto. Então, a gente viu a carência versus aquilo que a gente estava proposto, teria como não dar certo. E assim fizemos, né? E claro, poxa, aí as coisas foram acontecendo, mas foi assim, foi algo ousado. Hoje eu imagino, assim, eu tendo família, fazer essa escolha aí de trocar o certo por um duvidoso, assim, pensando nas contas do mês, a responsabilidade de casa, né? Que eu tenho. Não, realmente... Que é uma. Olha essa. Eu pagava uma parcela do carro, ficava outra. E, poxa, é difícil, né? Um dia minha esposa foi na casa de uma amiga nossa, encostou o carro, era uma casa de fundos, né? Entrou numa garagem. Gente, eu falo isso assim com muita tranquilidade, porque hora alguma eu quis deixar de pagar. Ela encostou o carro assim, e era num corredor, né? Parou um carro atrás, minha esposa desceu, entrou na casa, foi tomar um café, bateram na porta. A dona da casa abriu. De quem é esse carro? Ele falou, é do meu marido. Então, eu sou oficial de justiça, vim buscar o carro. Nossa. Adriana me liga, assim, amor, você pegou a parcela do carro? Ó,
de 2 meses, sim. Esse, não. O oficial tá aqui. Eu falei, não tô indo aí. Fui lá, parei, falei, cara, pelo amor de Deus, velho. Cara, isso eu preciso para trabalhar, não é? Hoje eu fui de carona para economizar. Mas assim, cara, eu preciso, pelo amor de Deus, cara, não faz isso. Falei, cara, não tem como. Falei, então leva. E de uma forma muito milagrosa. A gente foi lá, recuperou o carro de novo. Aí, meio que sabe que deu as coisas começaram a acontecer. E foram. Mas assim, sabe, até nisso eu precisava de um ajuste na minha área financeira, andar de uma forma ordenada. As coisas foram acontecendo também diante disso, né? Foram colocando no seu devido trilho. É difícil você tem uma imagem, de uma hora para outra essa imagem ela é exposta. Sim. Não é legal, não é legal. Mas eu penso que faz parte. Voltando a essa situação, como que eu faria diferente? Talvez eu tinha pegado um carro com um valor um pouco menor. A forma financeira eu podia ter ajustado, entende? Mas, assim, nunca foi por uma... O dinheiro que, por exemplo, faltou para pagar a parcela, não foi gasto em porcaria, não. Sim. Poxa, porque era aquele negócio, poxa... Era escolher o que você ia pagar, né? Claro, né? E não deixei faltar comida, mas era algo escasso. É isso que eu falo, né? Frutos, talvez, de uma imaturidade. Mas quando eu comprei o carro, não era quando eu estava para estar com o Luiz Cláudio e tal, era antes, entendeu? Eu vinha colhendo consequência. Por isso que eu falo, poxa, sabe aquele papel de pai? Não, chegou e falou, não, cara, essa tua forma financeira de andar, ela é desajustada, então eu preciso... Você deixa eu te ajudar? Tal. Eu falei, cara, por favor, né? Mas entenda, sabe, era algo que eu maquiava. Não queria se expor. Aí tirou o carro. Daí falou bem assim, olha, cadê teu carro? Não dá pra falar, tá na oficina. Primeiro, mentira. Mas como assim? Pois você tava passando isso e você não falou. Eu te perguntava, tava tudo bem? Você falava que tava tudo bem? Mas como assim? Mas é algo que o homem carrega com isso, né? Uma certa vaidade, uma imagem, algo. Poxa, e aí veio à tona, né? Pô, não foi legal. Ninguém gosta de ser exposto e colher consequências de algo que... Até com uma boa intenção, né? Mas está desordenado. Enfim, poxa, foi... faz parte aí da caminhada, né? Léo, então assim, quando iniciou o projeto do cadastramento pela NTT, a abordagem acontecia nos postos de combustíveis mesmo, né? Vocês abordavam o caminhoneiro ali. Depois de uma longa construção, vocês conseguiram alugar uma sala no posto Sabiá. Isso. Que lá foi o primeiro escritório, o primeiro lugar físico da Transdesk. Na época, quando vocês iniciaram, junto com vocês entrou o Francis, o Marquesani, né? Que foram os primeiros funcionários do início da história. Após eles, como que foi a continuidade? Quais foram as próximas pessoas que foram entrando? Bom, depois do posto Sabiá também, para onde que a Transdesk foi? Como que foi essa mudança? Foi o seguinte, tinha uma sala, a gente remodelou ela, colocando, se eu não me engano, acho que 2 ou 3 mesas, né? Ela era uma sala pequena. Aí pensa, cara, eu italiano, falando alto. Aí tinha que sair da sala. Aí era eu, o Francis, o Sidney, daí eu acho que veio a Bruna, esposa do Sidney. Depois disso, veio o Marquesani. Onde que nós vamos colocar todo esse povo, gente? Uma sala pequena. Aí eu e o Sidney chegamos e fomos fazer uma proposta para o administrador do posto Sabiá lá, que é o Marcílio. Marcílio, olha, tem aquela sala lá, era tipo nosso sonho de consumo, né? Sala grande, com várias salas dentro e tal. Vamos lá, olhamos e tal. Não, pesado, vou lá levar vocês lá com o dono do posto. Aí vamos lá. Sentamos, ele falou, não, pesada, é tanto aluguel. Daí a gente pegou e saiu de lá, né? E falou assim, pô, não dá pra nós não. E a gente falou assim, não vamos ficar por baixo também, né? Vamos fazer tal propósito pra ele. Aí fizemos. Não é que o cara aceitou. Meu Deus do céu. E nem aquilo eu não conseguia entender. Não era uma proposta que dava. Por exemplo, assim, o que ele queria era muito acima. E nós fizemos uma abaixo, gritante, mas ainda era muito acima do que nós podíamos pagar. Meu Deus do céu. Aí tá, vamos. Gente, aí assim, tinha algo que não era do nosso jeito que a gente queria. Aí fomos pintar. Aí eu me lembro, o Francis foi para
foi para noivar lá com a Luana. Aí ficou eu, Marquesani e o Sidney. Cara, foram dias e dias lá lixando e pintando. Pensa que durante o dia a gente precisava trabalhar. Final de semana daí a gente ia. Aí tinha uma particularidade. O único ralo que tinha naquela sala, pensa, vai imaginando. O único ralo de uma sala que tinha era de um banheiro. Esse banheiro, ele tinha um degrau para subir. Gente, aquela sala ficou um tempão fechada. A vedação dela não era, assim, de algo muito moderno, né? Porque era a estrutura de metal e, enfim. E o pátio atrás do posto não era asfaltado, era pó mesmo. O caminhão movimentava e aquele pó, de uma certa forma, vinha tudo para lá. Aí, para lavar aquele trem. Aí foi eu, Adriana, Bruna, Sidney, as crianças, VAP, Marquesani. Aí pegar, pensa que a sala era comprida de lá para pegar e puxar até aqui na porta, daí jogar água na escada, depois limpar a escada, tal, que dava ao pátio do posto. Meu Deus do céu. Foi muito sofrido, sabe? Muito sofrido. Sabe um negócio assim que por exemplo, quando eu falei para vocês, né, que quando eu vi o Luiz contando, eu chorei, é justamente por isso, porque assim, poxa, é algo que foi sofrido. Sim. Mas sabe um negócio que você lembra com saudosismo? Poxa, valeu a pena. Isso não fez da gente nem mais, nem menos. A nossa história aconteceu por causa daquilo? Não. Mas a gente é menos por causa daquilo? Também não. Sabe? Foi algo muito legal, muito, assim, e a gente fazia as coisas muito junto. E a gente, na época, nós entendíamos que o nosso negócio precisava estar num posto. A coisa foi crescendo e aí a gente, poxa, as operações financeiras e tal. Aí viu uma possibilidade de uma sala no final da Avenida Brasil, ali na rotatória, perto do terminal rodoviário, tinha uma sala. Aí o financeiro foi para lá. Isso já era que ano? Cara, se nós montamos em 2013 a associação, isso já era 2014. A operação já era daqui, não era representando não. É porque assim, a associação, nós começamos a representar em 2012. 2013 já se teve a ideia. 2013 já fundou a associação. Aí o negócio ganhou corpo de um gradativo. Então vamos fazer o financeiro lá no final da Avenida Brasil. Aí operação aqui, financeiro lá. Não, vamos para Castro Alves, esquina com a Maranhão. Uma sala, então tinha uma sala térrea, né, onde que ficava a TDK e em cima ficava Transdesk, SegTruck e TK Assistência. Lá no posto era a TK Assistência, SegTruck e Transdesk. Depois, parte financeira ficou numa sala. Aí viu-se que ficou pequeno ali. Aí o que fez? Na frente da Castro Alves tinha uma sala de frente, só atravessar a rua. A gente viu que estava para alugar, alugamos, colocamos a parte jurídica e a parte de sinistro e o financeiro naquela estrutura. Aí depois o negócio... Aí o negócio cresceu. Aí tinha uma casa na rua Erechim. Nessa casa a gente pegou, tinha lá, daí sim, aí separou as operações. Aí ficou Transdesk lá na Castro Alves, na Erechim, na Rio Grande do Sul, perdão, tinha a parte da SegTruck. Aí sim, ficou lá. A parte mais operacional, né? Então, ficou as operações, SegTruck e TK Assistência. O negócio cresceu de novo. Aí vamos unificar. Então, colocamos... E a TDK ainda ficou na Castro Alves, né? Então, ficou na Castro Alves, TDK, Transdesk. Na Rio Grande do Sul, TK Assistência e SegTruck. Aí, apareceu um prédio na Siqueira Campos, aonde nós fizemos aí a junção tudo de novo. Aí ficou SegTruck, TK Assistência, TDK Corretora de Assistência, Corretora de Seguros e Transdesk. Cresceu de novo. Aí ficou TDK e Transdesk, a gente chamava na época de Casaunos, e operação SegTruck, Jurídico, TK Assistência na Siqueira Campos. Cresceu de novo. Aí vamos agora para o prédio FAG. Onde que nós vamos pegar e vamos fazer o seguinte, vamos colocar lá marketing, Transdesk, financeiro, tudo tal. O negócio cresceu. Aí alugamos uma
casa para a TDK, uma parte do marketing ela foi para uma outra estrutura e a SegTruck continuou ainda na parte da Siqueira Campos, né? Com a TK. Com a TK. Agora já spoiler aí, né? Da nossa gerenciadora de risco, né? Com a TK Assistência, né? Já compramos uma sede própria para que seja feita a operação TK, monitoramento, recuperação e gerenciamento de risco nessa planta, né? São desafios, né? Desafios que são bons, sim, né? Mas, poxa, só que daí nisso, né? A gente fala, pessoal, seguinte, agora vocês vão para lá, vai ter um canto todo de vocês, tal. Às vezes acaba que a gente não consegue levar todo mundo, sim, sabe? Então isso gera uma certa frustração, né? Ou até mesmo, vou te falar assim, uma decepção. Uhum. Poxa, porque... Pô, eles, então quer dizer que vocês veem mais eles do que a gente? Uhum. Jamais. Uhum. Mas são adequações que a gente pensa que mais hora, menos hora, nós vamos chegar a um equalizador aí da coisa, né? E, é claro, foram trocando plantas, graças a Deus foram vindo pessoas. Sim. Foram agregando algo que, por exemplo, assim, um departamento atendia. A gente viu que só aquele departamento não tinha como. Precisava colocar, vamos falar assim, abrir mais para que ramificasse os departamentos para um atendimento melhor, para não ter uma sobrecarga. Isso não desqualifica ninguém de forma alguma e nem reduz ninguém, muito pelo contrário. É uma tradição que temos, né, uma cultura daquilo que entregamos de uma melhor forma, ao que aparentemente está ao nosso alcance. Temos limitações? Não são poucas, né? Mas acaba que são coisas que o crescimento traz, né? Ô, Léo, e é legal ouvir isso, né? Eu entrei na empresa na época lá da Siqueira Campos, né? Que era todo mundo ali em final de 2018. Você entrou que ano? 2019? Não, eu entrei em 2022. 2022? Nossa, Helena, parece que faz tanto tempo que que você está com a gente, também, cara. Acho que foi antes isso, hein? Foi 2021, 2022. Você não foi na convenção de 2019, em Foz do Iguaçu, no Mabu? Não. Então você entrou no ano, acho que foi no ano seguinte. Enfim, e ver todo esse crescimento pra gente que tá aqui dentro, é muito rápido como é que o negócio cresceu. E é muito legal também ver que as pessoas também cresceram. É legal porque assim, você vê que o negócio cresce, mas vai puxando a mão, né? E a gente tá de mão dada e o negócio vai indo. E aí, a Transdesk, ela foi evoluindo com essa entrega, né? Então, a gente chegou a 24 unidades Transdesk. E aí agora a gente está em 21, porque uma unidade aglomerou com a outra e tal. E assim, diminuiu o número de unidades, mas aumentou o número de território, né? Lá no evento a gente viu aí a entrega de mais um produto sendo colocado aí nessa prateleira, que a gente chama que é a Transdesk, ela tem uma prateleira de serviços, né? Ou nos treinamentos eu falava, tem uma maletinha. E aí a gente agora entrou com um pneu nessa maletinha, né? Para essa rede de unidades aí que a gente tem hoje, quase 90 consultores vendendo os produtos que a Transdesk tem. Na sua visão, né, como CEO, você vê que tem espaço para colocar mais coisa dentro dessa maleta? Porque hoje a nossa maleta, no início ela gerava muito em volta da vida do transportador. Hoje a gente está ali em volta da vida do transportador, mas eu não tenho só o transportador que eu consigo atender. O consórcio eu posso vender para qualquer pessoa. Sim. O veículo leve, né? A gente pode... Né, o cara não é só transportador, pode ser meu amigo da faculdade, enfim, etc. Você acha que ainda tem espacinho dentro dessa maleta para mais coisas? Tem, é claro. Você falou de treinamento, não sabe o que eu tô lembrando aqui? 2022, não, 2021. Saí da pandemia. Cara, nós fizemos aqueles treinamentos que nós rodamos, foi 21? Fizemos ele em 22 e 23. Rodamos em 2021. Não, o primeiro foi 22, né? Que a gente rodou, o 21 veio todo mundo pra cá. 22 a gente rodou e 23 também. 2022, né, eu tive um problema pessoal, né? Acabei machucando meu pé, rompendo e tal. E assim, era cômico, né? Porque aí eu sentei para fazer a cirurgia, né? Fui falar com o médico e ele falou, olha, tem que fazer, cara. Situação, né? Rompeu todos os ligamentos do pé. E aí eu falei, poxa, e agora? Falei, só doutor, sei que o que mais importante é a minha saúde, né? Mas tem um monte de coisa para mim fazer, cara. Ele falou, mas o que seria esse monte de coisa? Eu falei, eu tenho que rodar o Brasil praticamente, tá? Então, dei mais ou menos um cronograma, né? E eu precisava fazer isso. Aí, poxa, né? Estrategicamente, aí vai mais ou menos uns 15, 20 dias.
Ele falou, olha, eu vou te falar um negócio. Pior que isso aí, não tem como ficar. Só que o que eu vou te falar? Para não deixar sequela. Não força, não coloca o seu pé no chão. Mas vai fazer o que você tem que fazer. Então, protege aí, coloca uma bota, tal, bengala, tal. E aí a gente ia pros aeroportos, aí ia eu, o Júnior, o Joelso, né? Um levava as malas, né? Daí assim, nós tínhamos uma vantagem, né? Que daí assim, não tinha prioridades por lei, não tinha tudo azul, não tinha nada, nós entrava apavorando, né? Na frente de todo mundo. Na frente de todo mundo, né? Com cadeira de roda e tal. E aí, só que também pra sair, né? Tinha que esperar tudo, né? Não, e aí passava no detector de metal, porque não dá pra isentar o cadeirante do detector de metal. Vai que ele que tá levando a arma, aí tinha que desmontar a bola. Não! Tinha que montar. Capaz. Não, assim, fez parte, né, da história ali. Eu acho que, assim, poxa, eu olhando hoje, eu falo, meu Deus, como é que eu passei aquilo? Poxa, foi sofrido pra caramba. Mas foi algo assim, sabe? É isso que eu falo. Sabe quando você faz as coisas com um amigo? Pô, os caras cuidaram de mim de um jeito que é assim, aí pedir coisa. Eles iam pedir pra mim. Servir. Tinha que ir lá, sabe? Tudo. Eu tinha que passar um creme no pé e eu não conseguia. Poxa, os caras iam lá me ajudavam. Então, assim, eu me senti muito amado. Vou falar bem a verdade assim pra você, né? Muito cuidado, muito, poxa, assim, com muito zelo. E eu vou falar assim com toda tranquilidade. Não era porque era o chefe, era porque é um amigo, é o parceiro. Pô, sabe? Sim. Então, esses dias atrás eu tive uma situação onde a gente chegou em Cuiabá, né? Eu não vou expor o nome do colaborador. Eu, particularmente, eu não gosto de nada de luxo. Eu penso assim, não é porque hoje temos uma condição que nos favorece de uma certa forma, em que eu vou fazer de qualquer jeito, ou Esbanjar. não, é aquilo, né? Nossa, é a essência, né? E aí uma colaboradora em específico, né? Casal de colaboradores estavam acompanhando nós em uma rodada que a gente fez no Mato Grosso. E aí eu tava no hall do hotel, eu falei, cadê fulana e ciclano? Nós estão em outro hotel. Eu falei, não, como assim tem outro hotel? Porque não tem vaga? Não sei. Eu falei, liga aí. Aí um dos cabeças de área nosso, né, ligou, eu falei, cara, porque faz parte da equipe dele. Eu falei, coloca aí na linha, hein? Onde vocês estão? Estamos aqui no hotel, tal. Mas por que você não veio? A menina ficou assim, eu falei, não, me dá a linha aqui. Falei, fulana, por que você tá aí? Léo, porque aí é mais caro. Daí eu falei, mas quanto que é mais caro? Ela colocou um valor que é irrisório. Pude ver, assim, né, o zelo dela, né? Mas eu falei assim, não, tá tudo errado. Espera aí só um pouquinho. Vê lá com eles, lá se tem lugar aí. Viu? Fecha aí agora. Muda pra cá. Vem pra cá. Mas como? Eu falei, minha querida, é o seguinte, você vai comer no lugar que eu como, você vai ficar no lugar que eu fico, não tem nada de diferente. E assim, sabe, fala bem assim, poxa, Léo, mas cara, que legal que você é, tal. Não, gente, pelo amor de Deus, isso eu penso que é o mínimo. Não tem nada de diferente. Cara, o cara tá levando meu nome, tá levando minha marca, tá me representando. O que eu tenho de mais? Nada, não tem nada. O cara tem que ficar no meu lugar, entendeu? Poxa, não são amigos? Tem um termo que se usa aqui, e eu acredito que isso se cumpra na essência, que é assim, poxa, somos uma família. Então tá, a família, então vamos falar assim, né? O pai fica num lugar e joga os filhos lá no outro lá, ou os irmãos, né? Então eu fico aqui e os outros lá. Não, eu penso que isso não tem lógica nenhuma. E a questão dos produtos, tem coisa para mais, né? Eu me lembro que os pneus eram um sonho. A gente almejava muito. De lembrar do E aí, poxa, tinha algo assim, tinha pneu. Não era aquilo que a gente almejava. Achava, mas não tinha condição. Não se concretizou por falta de esforço de ambas as partes. De quem trazia, nossa... Mas, sabe, o tempo de maturidade em si, ele não encaixava aquilo. Me lembra, Helena, quando você pegou o seu primeiro voo. Sim. Eu fiz parte disso. Você tem algo que te aflige, que é a escada rolante. Exatamente. Aí pensa, chegamos em Campinas, desce do avião, hora que você chega, uma escada de uns 50 metros de altura, tal. Ela entrou e não tem como sair, vamos na escada aqui, né? Eu lembro, pânico e tal, né? E, poxa, fizemos aquilo juntos. Cara, né? É a história. Falando assim, sabe, de produto, peguei essa fala pra... Sabe quando você tá subindo, aí você vê aquele monte de nuvem. Poxa, lá em cima, quando você chega, abre. Sabe aquele tempo ruim aqui em cima? Quando você pega e passa, poxa, cara, mas como é que pode isso, né? Que aquele sol, e lá embaixo, aquele negócio, sabe quando
eu acho que a gente passou essa nuvem. A hora que a gente chegou, eu falo, pô, cara, tem esse horizonte, vamos ver. Então, o pneu foi isso. Eu falo para vocês, assim, ó, eu me lembro como se fosse hoje. Quando eu fui visitar a indústria de pneus, eu falei assim, não pode, cara. Esses caras querem parceria com a gente. Eu falo para vocês assim, eu não conheço nada de pneu. E tô longe. Ontem mesmo, como eu falei aqui, eu fui, né? A pessoa olhou tal, e falou, poxa, parece que é bonito, hein? Só que a pessoa está começando a assumir uma parte na frota. E aí ela se aconselha com uma pessoa que é mais madura. Ela falou, você se importa de ir num lugar? Eu falei, não. Fomos lá num determinado lugar. Aí ele chamou, fulano, vem cá. Eu fiquei quieto. A pessoa que estava comigo ficou quieta. Tem esse pessoal aqui e tal. Não falou o que a gente era. O que a gente estava fazendo. Cara, é só pedindo para mim ver esse pneu aqui. Cara, você analisa. O cara olhou. Tirou o caminhão, o pneu da caminhonete. Viu o peso e tal. Fez as medidas e tal. Falou, olha, eu não sei o negócio que vocês têm. Não sei quanto que você está pagando. Mas uma coisa eu preciso dizer. Esse pneu é bom. Falei, pô, que legal. A mesma coisa, quando eu estive na indústria, eu olhei aquilo e falei assim, cara, eu não conheço de pneu. Mas não tem como isso aqui não ser bom. A estrutura, a forma como é feita, o mecanismo, as tecnologias que são efetuadas, daí eles falavam, olha, o mercado trabalha assim, os players têm isso aqui, os melhores. Nós temos isso aqui que avança os caras, entende? Legal. Aí, assim, não falo da concorrência porque quando você fala da concorrência, você fala o nome delas, você faz propaganda para elas, né? Mas sabe o que é marca consolidada que os caras falam assim, é impossível ter melhor? Sabe o que você tem na mão, algo que é melhor? Cara, isso, assim, para mim assusta. Porque, eu falo, por que comigo? Eu falo comigo, né? Não, por favor, né? Por nós, né? Por que com a gente? Aí eu visitei a indústria e tal, daí eu falei... Numa conversa que eu tive com os diretores, vou até abrir aqui, eu tive um impasse com o Carlos Cardoso, que é nosso sócio. Porque eu e ele tivemos na indústria. Os caras falaram, não, nós vamos dar exclusividade para vocês. Eu comecei a fazer uma pesquisa de mercado quando eu voltei. Eu falei bem assim, Carlos, esses caras estão equivocados. Ele falou, por quê? Porque não pode ele dar exclusividade do Brasil para nós. Ele falou isso. Eu falei, eu também ouvi isso. Mas não é. Isso é para nossa carteira. Não, Léo. Ele falou que é para o Brasil. Eu falei, cara, é impossível. Eu estou visitando gente, eu estou tendo acesso a pessoas que têm a possibilidade, porque assim, a gente precisa reconhecer o que é mercado e o mercado de pneu. Players que têm a condição assim, de estabilidade, não monetária. Mas de comprar, assim, de cara, muito mais. Por que eles não dão? Léo, por que eles não dão, eu não sei. Mas eles deram pra gente. Eu falei, eu não acredito. Tem coisa aí. Faz uma conferência. Tá bom, sentamos. Ele falou, olha, é vocês a exclusividade. Não, você tá falando pra mim. Assim, ó, você sabe como que eu vou começar, você sabe como que eu vou crescer. E você entende que tem players que podem fazer isso daqui de cara, muito mais do que eu tô fazendo? Sim. Você entende que eu vou começar com a minha carteira, eu vou crescendo em caracol? Sim. Você está disposto a isso? Sim. Eu falei, pô, Carlos, perdão aí. Você estava certo. Você estava certo. O tempo todo. Nós ouvimos isso mesmo, mas eu confesso que eu não achei que eles poderiam manter isso. E eles mantiveram. Vocês participaram lá no evento, né? Foi algo assim, poxa, para mim muito emocionante. Pô, se pegar e se deparar com aquilo... Né, algo que nós sonhamos, né? Eu posso dizer assim, nós sonhamos. Sim. Isso que é legal. Não é um anseio meu, é nosso. A equipe toda de é nosso. Poxa, então assim é algo sensacional, algo que alegra. Aí tem outros produtos, né? Agora, existe possibilidade, existe intenção, mas vamos voltar na maturidade. Foco. Você pega e coloca tudo, você não tem nada. Sim. Qual que é agora? Viramos uma chave na questão que nós precisávamos de serviço. Ótimo. Vamos consolidar. Pneus. Existe até a possibilidade, por exemplo, assim, entendendo também, né? Eu acho que você tem que ser bom com foco. Muitos modelos. Não, é isso aqui. Agora, fevereiro do ano que vem, teremos novidades para atender também um outro público, mas em fevereiro. Por quê? Porque precisamos consolidar isso aqui. Aí tem peças aí de manutenção que a gente pode, que fazem parte no dia a dia, que é do ramo do transporte. Existe a possibilidade, né? Deus nos deu aí uma porta, né? Onde temos a Intes
né? Que é uma empresa do grupo que está lá na Índia, uma pessoa super capacitada, alguém que está com foco de fazer as coisas acontecerem, né? Sabe do nosso DNA, sabe aquilo que a cultura da empresa entrega. Muitas empresas do Brasil fazem negócios com a Índia, mas eu posso dizer para vocês assim com toda tranquilidade, dá para contar nos dedos. Eu estou falando em importação, tá? Não empresas, por exemplo, consolidadas, né? Sim. Hoje tem uma empresa aqui, por exemplo, aqui de Cascavel mesmo, que importa coisas da Índia. Então, ele tem uma pessoa que desembaraça para ele na Índia. Mas nós entendemos que precisamos fechar o ciclo. Então, nós temos alguém nosso, da nossa empresa, com uma sociedade, para fazer especificamente isso. Por exemplo, na operação de pneus, encontramos alguns delays, né, dentro do negócio. Desde o carregamento, cabe tanto ou não cabe? A pessoa pegou e falou assim, não, eu quero acompanhar, saber o que é, entende? Então, isso faz toda a diferença. Consolidando isso, é óbvio que a gente vai, mas eu também entendo que a gente não é fim de feira, que vem catando tudo. Sim. E vai colocando dentro. O que temos, eu penso assim, vamos começar? Eu tenho a melhor equipe, que são vocês, né? Isso eu tenho a satisfação. Eu penso que nenhuma organização tem o quadro e capacidade humana que nós temos aqui dentro. Posso dizer assim, não é por curso, é por caráter, é por determinação e por aquilo que entrega. Ninguém tem. Eu posso dizer que eu sou um privilegiado. Nós temos uma entrega de trabalho, né? Nós temos um corpo de colaboradores excelente, nós temos um quadro de serviço que nós entregamos com excelência, estamos trabalhando com produto. Consolida, aí é claro que a gente vai para outro, mas no seu tempo, com a sua maturidade, né? Mas existe sim. A gente vai caminhando pro final desse episódio, mas a gente já deixa aqui que vamos ter outro episódio com o Léo Pozzebon, falando ali um pouco mais em relação à parte comercial da nossa operação, né? Focado mais ali realmente nos nossos produtos e serviços. Mas, Léo, tem uma pergunta agora bem importante. Qual que é o planejamento que a Transdesk tem estruturado para os próximos anos em relação à abertura de novas unidades, né? É um foco que ela tem em dimensionar geograficamente, se expandir pelo Brasil, ter novas unidades, concentrar em diferentes polos, né, do país, ou o objetivo daqui adiante é mudar um pouco o foco, né? Qual que é esse planejamento em relação à questão de novas unidades? Mas quem responde não é você, é o nosso próximo convidado, né, que vai dar continuidade aqui a essa conversa e vai falar um pouquinho mais sobre a questão voltada ali às unidades, que é o... Posso revelar aqui? Pode, claro. Posso? Aí ele já escuta e já fica preparado. Né? Ele já se prepara para o próximo episódio. É o nosso piloto? É o nosso piloto. Aí sim, legal. É o nosso piloto. Legal. Oh, me arrepia. Nosso fiel escudeiro. Nosso fiel. Então se prepara aí, Joelson Alves, que o próximo episódio a gente dá continuidade com você e é você que vai responder essa pergunta aqui pra gente. Ô, Léo, muito bom ter esse tempo aqui. Eu acho que quando a gente ouve histórias, a gente cria conexão, porque assim... Eu não passei por isso que você passou, mas eu passei por coisas similares. Helena também passou, quem tá aqui no estúdio também passou. Então isso aproxima a gente, porque conecta, né? Legal. Então é muito bom sempre conversar e contar história. Eu falo que a melhor forma que às vezes a gente tem de evangelizar é sentar com alguém e contar o nosso testemunho, que é a nossa história de vida, né? Que legal. Isso gera conexão. Então eu queria agradecer o seu tempo. A gente tem aí de material bruto quase 2 horas de conversa. Quero agradecer muito pelo seu tempo. A gente sabe que é corrido, que você tem reunião já aí que pelo jeito vai atrasar. Mas obrigado aí pelo seu tempo de ter tirado aqui e bater esse papo com a gente. Poxa, gente, olha, eu fico muito feliz mesmo. Ultimamente, a gente fez a nossa última convenção, assim, para mim foi muito marcante. Algo que eu sempre almejava, que desse garantia e sustentabilidade para a nossa operação, nas questões jurídicas e regulamentárias, né? Eu consegui. Nós orávamos muito. Sempre oramos, enfim, pedindo a Deus que nos desse uma luz para que a gente trabalhasse sempre de uma forma que não ofendesse os nossos princípios e que, acima de tudo, fosse um testemunho sempre. No dia que eu consegui isso, me trouxe uma estabilidade, né, vamos falar assim, né? Mas aí no mesmo dia eu me deparei com uma situação que eu vi quanto que eu era frágil. No mesmo tempo que eu recebia e comemorava a realização de um sonho. A realização de um sonho. Eu recebia também a notícia que meu pai tinha falecido.
né? E para mim tem sido dias bem difíceis, assim, sabe? Meu pai era meu amigo, assim, tenho muito orgulho, sabe? É um homem que teve as suas limitações, né? Mas era, assim, a gente era muito próximo. Pensa que eu ia viajar e ontem até estava falando com meu irmão, todas as vezes que eles iam lá tomar chimarrão, ele perguntava de mim, né? Porque meu pai, para ele, né? Eu sempre tinha os 14, 15 anos, né? Um filho mais novo. Tem sido, assim, bem complicado você tratar com a saudade, sabe? Mas algo que para mim me ajuda a suprir é isso aqui, sabe? Os meus amigos. Né, meus amigos, a minha família, né, eu sou muito grato a Deus, né, pela vida da Adriana, pela vida do Arthur, da Gi. Poxa, aí vão falar Luiz, Carlos, Eric, enfim, né, o nosso corpo de gerentes, enfim. Eu me vejo assim, quando a gente está fazendo alguma coisa, a gente está junto, né? Eu acho que isso é legal, isso é gratificante, né? Eu acho que, ao contrário, se tem alguém que tenha que agradecer aqui, esse alguém sou eu. Muito obrigado pelo convite. É corrido, sim, mas eu sempre vou estar à disposição para aquilo que vocês precisarem aí, para a gente estar conversando, trocando ideias. É algo significativo, é muito bom, né? Muito bom, parabéns pela iniciativa, pela equipe. Assim, vocês são 10. Então, obrigada a você que acompanhou o nosso segundo episódio do Poddesk. E olha, em breve nós retornamos aqui com um novo episódio no ar. Não esqueça de acompanhar o nosso perfil oficial nas redes sociais, no @transdesk, que por lá, durante esse intervalo, você encontra muitas informações bacanas aí que vai com certeza agregar para ti. Deixa a sua sugestão também, né? O pessoal do YouTube pode comentar aqui, por favor, deixe sua sugestão. Quem que você quer ver aqui contando a história? Perguntas também que de repente, né, a gente não abordou aqui. Mande a sua sugestão para que a gente possa aí nos próximos episódios estar também trazendo a resposta para vocês. Muito obrigada. E se você não assistiu ou não ouviu ainda o primeiro episódio, né? Isso. Que talvez você já caiu nesse episódio aqui. Temos aí o primeiro episódio que o Luiz Cláudio conta um pouco, né, da história. E a gente tem um episódio extra, assim, fora daqui da série Nossa História, que é o episódio com o Thiago Concer, que teve com a gente na convenção lá. A gente bate um papo com ele sobre vendas e sobre a venda raiz e a venda Nutella. Tá bem bacana o papo, dá uma acompanhada lá. Isso mesmo. E mais uma vez, muito obrigada, Léo, por esse tempo conosco. E reforçamos que em breve aí a gente vai ter outro episódio com o Léo também. Numa história um pouquinho diferente, né? Numa abordagem um pouquinho diferente, saindo aqui do contando a nossa história, mas entrando mais ali na parte voltado ao comercial, que tá no sangue, né, Léo? Ótimo. Legal, gente. Muito obrigado, viu? Valeu, pessoal. Até mais. Tchau. Tchau, tchau.